Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos, os estudos do curso de Estudos Espíritos de Educação Mediúnica do módulo 3, do ano de 2023, da Associação Espírita Seara de Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui com os senhores novamente para darmos continuidade à aula que nós começamos lá na primeira aula deste ano, falando sobre o retorno à vida corporal. E assim, para que a gente possa iniciar muito bem essa aula, vamos cerrando nossos olhos, elevando o nosso pensamento à Pátria Maior e agradecendo a Deus pela nossa existência, agradecendo o Mestre Jesus, que está sempre conosco, guiando essa nau que muitas vezes parece estar à deriva, mas jamais, pois Ele está no leme de tudo isso. Agradecer aos nossos mentores, os mentores desse trabalho, porque sem eles, certamente, seria muito mais difícil. E agradecer a cada um aqui presente pelo esforço, pela dedicação que cada um coloca. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Hoje, na aula de hoje, nós vamos aqui falar do retorno à vida corporal, né? Na parte A, nós vamos falar da infância, simpatias e antipatias terrenas, esquecimento do passado, sexo nos espíritos. E na parte B nós vamos falar se alguém te ferir na face direita. Eu estou utilizando o livro da 37ª edição, do ano 2012, a aula número 12. Quem tem um livro mais novo, a edição 45, é a aula 18, ok? Mas vamos lá. Para a gente, só relembrando, essa aula está dividida em 3 partes. Então ela começou lá no ano passado, ainda na 36ª aula do ano passado, quando a nossa irmã Inês falou sobre o prelúdio do retorno, a união da alma com o corpo, ideias inatas, encarnações em diferentes mundos. E aí, na primeira aula deste ano, eu falei com os senhores sobre as faculdades morais e intelectuais, a influência do organismo na manifestação do espírito, o idiotismo, loucura e suicídio. Correto? Hoje, então, nós vamos falar sobre a infância, simpatias e antipatias, o esquecimento do passado e o sexo nos espíritos. Mas aí eu tenho que aqui fazer uma ressalva da aula da semana passada. A semana passada, a Simone fez uma aula que, para quem não assistiu, não sabe o que perdeu. Mas dá para saber, é só ir lá e assistir. A aula da Simone foi excelente. Muito bom, Simone. Adorei a forma como você apresentou a sua aula. Com diagramas, cores diferentes, para que a gente possa guardar isso. Porque tem muitas pessoas que têm memória seletiva, né? Uma cor que consegue identificar algo com uma outra coisa. Foi muito legal a forma como você abordou essa aula. Gostei muito. Aí vocês não fiquem assombrados com o tema, que é Locais Assombrados. Pode assistir, que foi excelente. Muito boa a aula da semana. Eu espero que a gente possa aqui hoje chegar um pouquinho assim próximo ao que a Simone falou. Mas vamos lá. A minha vocês não vão ter nada de cores, gente. Mas bastante carinho que eu estou fazendo para vocês. Vamos lá. Então vamos falar da infância. Lá na nossa primeira aula, nós falamos, né, da interferência do organismo, a manifestação do espírito, o problema do idiotismo, né, como é que o espírito se sentia. E aí Kardec, se a gente pegar tudo que Kardec começou, desde lá do prelúdio, do retorno, né, da aula da Inês, como ele vem traçando essas perguntas, vão ver que é tudo uma coisa assim muito bem conjugada. E aí nessa parte da infância, ele faz a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Né? Ou seja, o espírito que anima o corpo do nosso filho, do nosso neto, ele é tão desenvolvido quanto o nosso?
que já estamos aqui na lida já há algum tempo, será que ele pode ser mais envolvido? Os espíritos são categóricos. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. É aquilo que nós vimos lá, né? O corpo interferindo. Age de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, o espírito de uma criança, que animou uma criança, ele tem todo o organismo ali que está em formação. Então, ele não tem como se manifestar livremente. Há um certo empecilho para que ele se manifeste. Lá na nossa primeira aula, nós vimos que quando é o problema do corpo interferindo, né, da matéria interferindo, se a pessoa tem um problema de mental, um problema de, muitas vezes, até de falta de membros, tudo isso implica na forma como o espírito vai se manifestar livremente, não consegue se manifestar livremente. E aí, aqui começa então Kardec já perguntando se ele pode ser tão desenvolvido quanto o do adulto. O que será que mais que ele vai tirar daí? Né? Vamos ver se ele não vai falar aqui sobre esse problema do corpo interferindo na ação do espírito. Vamos lá, vamos ver. Desculpa. Aí ele já fala, abstraindo do obstáculo que é a imperfeição dos órgãos, opõe a sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto. Isso porque, lá na primeira aula, vocês lembram, quando a gente falou da idiotia, que muitas vezes o espírito tem ciência da idiotia, quando ele fica livre no momento do sono, do corpo, ele até se recompõe, mas logo volta, né, para aquela situação de estar preso num corpo com dificuldades, né, físicas, porque é uma coisa mental, mas ela está bloqueando. Será que no espírito de uma criança ele pensa como adulto, então? O que vocês acham? Escrevam aí no chat. Será que eles pensam como adulto ou não? Vou só assim adiantar assim para vocês, enquanto vocês colocam aí, sem ler a resposta, que Emmanuel, no livro Consolador, ele diz que o espírito, ele leva até 7 anos para concretizar o reencarne, para que ele possa ter uma integração perfeita entre ele, o espírito, e a matéria orgânica. Só depois de 7 anos que está essa integração perfeita. Aí, você já colocará aí no chat, vamos ver a resposta dos espíritos. Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não pode os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. Logo, o espírito de uma criança, que anima uma criança, quando ele está liberto em razão do sono da criança, ele está como criança. Ele pensa como criança. Os sonhos de criança são sonhos de criança. Mas aí você não fala, mas muitas vezes a gente vê crianças assim fazendo coisas que parece coisa de adulto. Tem, isso também existe. Nós estamos falando aqui uma regra geral, né? Existem as exceções. Tem crianças que desde cedo, muito cedo, têm facilidades, conseguem manipular celulares. Hoje, se colocar o celular na mão de uma criança de 6 meses e começar a mostrar para ela como é que funciona lá o touch, logo ela já está abrindo aquele app que mais convém a ela. São os espíritos mais evoluídos que estão chegando. Já passaram por aqui, já tiveram contato com isso em outros orbes. Já tiveram contato com isso, muito provavelmente, no mundo espiritual. E agora estão chegando aqui com mais facilidade. Antigamente, as crianças demoravam
2 dias, 3 dias para abrir os olhos. Hoje eles já nascem dando risada, às vezes, né? Mas antes de dar risada, primeiro eles choram, mas logo em seguida já estão mostrando ali seus olhos, lindos olhos. Antigamente era demorar um pouco mais. Eu lembro da minha irmã, quando chegou em casa, que eu queria ver que cor eram os olhos dela, e não conseguia, porque ela não abria os olhos. E olha que faz o quê? Só 50 anos. Né? Mas vamos em frente. Aí na questão 383, Kardec pergunta assim: qual, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Vocês conseguem imaginar qual o motivo da gente passar pelo estado de infância? Será que não podia nascer já mais adiantado, né? Podendo andar, fazer as coisas já? Por que não poderíamos, né? E eles responderam: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os encarregados de educá-lo. E quem são as pessoas responsáveis em educar esse espírito que está chegando? Os pais, os avós, os tios, os professores, né? A sociedade em si. Todos temos uma parcela para contribuir nessa educação. Esse espírito está chegando. Então, essa é uma das utilidades da infância. Mas Kardec, quando ele fez essa pergunta porque ele ficou incomodado, porque ele achava assim, poxa, se uma criança se o espírito que animou a criança fica todo esse tempo, né, no caso até, nós sabemos, até 7 anos, para concretizar essa reencarnação, ele não fica meio constrangido, não se sente meio preso? Como é que ele se sente nisso tudo? E aí os espíritos falam, não, nesse estado, né, ou seja, no estado de criança, é uma necessidade que ele precisa passar. Está na ordem da natureza. Tá? É uma providência divina. Então ele não sente tanto, porque como ele está no corpo, pensando como criança, para ele esse período é um repouso. Porque é aquela coisa, né? Vocês sabem que o espírito não descansa, o espírito tem que estar sempre produzindo, que ele está na infância, que ele não tem esse conhecimento em razão da dificuldade que os órgãos que estão ali em formação determinam, então ele não tem como obrar, né? Como colocou lá na outra questão. Então ele está no repouso. Não é interessante? Mas imagina que se ele durante esse período desencarna uma criança. Desencarnou, esse espírito, quando chega do lado de lá, como é que acontece? Ele chega lá como espírito de criança, ou se ele já automaticamente ele já volta a ser o que ele era, com todo vigor? O Kardec também fez essa questão. Aí eles falam, não. Quando ele sai desse envoltório que estava ali embaraçando ele, ele volta a ser o que ele era, mas não é imediatamente. Leva um tempo até que não haja nenhum laço entre ele e o corpo. E muitas vezes, quando eles chegam lá no mundo espiritual, chegam lá como uma criança e vão ficar nas colônias especializadas em crianças. A gente nota muito isso nas obras de André Luiz, quando ele vem contando para nós sobre essas colônias que recebem essas crianças. Então tem as crianças no mundo espiritual. Quanto tempo elas ficam? Aí cada caso é um caso. Tem espíritos que ficam ali muito tempo como criança para auxiliar com as crianças que vão chegando. Outros ficam para poder auxiliar os pais, familiares que ficaram aqui, e de alguma forma ele pode estar próximo. Então cada caso é um caso. Então nós já sabemos. Então ele não volta imediatamente a ser o que ele era, que também ele não vai se sentir constrangido durante o tempo que ele tiver na infância, e que
Tá na infância, né? Precisa da infância para poder se aperfeiçoar como espírito que é. Aí Kardec falou, mas tudo bem. Então, por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Olha ele falando do choro. Por que será? Será que a criança chora porque teve contato com o ar? Estava ali 9 meses no ventre da mãe, aí sai para o mundo. Será que é por isso? Tem lá as explicações científicas, mas os espíritos nos dão uma muito interessante. Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Então, o choro é uma providência divina que colocou as crianças. É a forma da criança chamar atenção para a fome, para a dor. Né? Ela não sabe falar ainda. Imagine se ela não chorasse, ficasse sempre de sorriso. Como é que a mãe ia saber, o pai ia saber que a criança está precisando ser trocada, ser amamentada? É mais difícil. Então a providência divina dá o choro. Então o choro, a primeira manifestação é o choro. Que aí a mãe já quer ver a criança, já quer pegar, né, já quer tocar. E se não fosse assim, seria mais difícil. É ali que começa o amor de mãe. Né? Amor que muitas vezes não existe completamente, né? Mas essa afeição que a mãe tem pelos filhos, este amor que ela tem pelos filhos, é o amor mais próximo do amor de Deus para conosco. Porque para a mãe que ama um filho, realmente, o filho é o mais bonito, é o mais inteligente, é o melhor filho do mundo. Não importa o que ele faz, ele vai ser sempre o melhor. Para a mãe é sempre assim. Então não fale mal de um filho para uma mãe, né? Não pode falar. Mas a gente sabe que isso não é uma regra geral. Existem mães que abandonam os filhos. E aí vai ter toda uma explicação espiritual por trás disso tudo, que a gente não vai falar hoje aqui. Talvez tenhamos uma aula que a gente chegue a esse ponto, mas é só para a gente saber, seriam aqueles espíritos que não se dão muito bem. Nós vamos falar aqui de antipatia e simpatia, mas vai além da antipatia. É a repulsa de um espírito para com o outro. Então é melhor ficar separado. Tem mais chance da criança se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor. Aí Kardec pergunta na 385, que essa é uma questão que poderia dar 2 ou 3 aulas da gente debatendo sobre essa questão. Que olha só como é a questão. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Será que o espírito está se modificando? Quando eu não digo nem sair da adolescência, mas entrar na adolescência, né? Começa já todo um processo ali. E hoje, cada vez mais cedo, essa adolescência chega. Hoje a gente já vê crianças aos 10, 12, 13 anos nesse processo, um processo difícil. E aí, o que é? O que será que acontece? Os espíritos nos dizem. É que o espírito retorna à natureza que lhe é própria. Então ele não está se modificando. Ele está só se mostrando como ele realmente é. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Então a gente olha para as 3 crianças lindas, belas, nesta foto, a gente fala, quem foram? Quem serão? Daqui para frente. Como é que elas vão se portar quando realmente se mostrar quem elas são?
Aí a gente fala assim, poxa, mas como é que a gente faz? Aí eles falam, não, as afeições que a gente tem por essas crianças, né, como se elas fossem parcela de nós mesmos, chega ao ponto de a gente amar demais, demais, como é o caso que eu falei do amor de mãe, né, que a gente dá vida por essas crianças, não é verdade? Mas de onde nasce isso? Esse afeto, essa benevolência? Que para quando a pessoa quando é uma criança, o espírito é uma criança, ele é belo para todo mundo, até quem é desconhecido chega para ele e quer fazer carinho. É. E isso não é só com criança. Se a gente pensar nos filhotes de animais, também é a mesma coisa. É filhotinho, pode ser uma perigosa onça, mas é um filhotinho. É sempre bonitinho. De onde vem isso, nessa questão das crianças? Aí eles perguntam, os espíritos perguntam para Kardec, você sabe de onde vem? Kardec deve ter respondido não. Ele falou, pois bem, vou explicá-los. Aí eles foram explicar para Kardec que as crianças são seres que Deus manda a nova existência, e para que eles não sofram excessiva severidade por nossa parte, nós já adultos, em razão do que eles já foram em vidas passadas, ele dá todos os aspectos da inocência para uma criança. Então, quando ele deixa vir as minhas criancinhas, né, dá um aspecto da inocência. Mesmo que essa criança seja uma criança de más tendências, né, maus pendores, ele cobre todas essas más ações das crianças com a capa da inocência. Né? Os espíritos dizem assim, uma capa da inocência, ou melhor, da inconsciência. Porque ele não tem consciência disso, então ele se torna uma pessoa inocente. E aí, quando é que ele pode ter consciência disso? Nós vamos ver daqui para frente, mais para frente. E aí eles colocam também que essa inocência que é atribuída às crianças não é uma superioridade real com relação ao que elas eram antes. É a imagem do que elas deveriam ser e não são. E se assim prosseguirem, mais para frente irão receber aquilo que plantarem, não é verdade? Mas será que foi só pelas crianças que Deus deu essa questão da inocência? Ele estava pensando só nas crianças? Na verdade, não. Porque imagine, né, se ele não pensasse nisso também, em razão dos pais. Se Deus dá inocência para as crianças, né, imagine como seria, se Deus não desse a inocência para as crianças, como é que seria de nós receber no nosso seio familiar um espírito antagônico, um espírito difícil, sabendo que, e ele tendo já aquele gênio difícil dele, sem a inocência. Porque era difícil a gente amar essa criança. Então, Deus, sobretudo, ele dá a inocência para as crianças para que a gente possa ter condições de amar, sem saber a quem nós estamos amando ali realmente como espíritos. Mas estamos amando, e se não tivesse esse amor, ficaria enfraquecida essa nossa necessidade de amparar esse ente que precisa do nosso amor para se modificar. Porque se eles estão aqui, eles estão para se modificar. Afinal de contas, estamos todos em processo de evolução. Essa é uma das utilidades da passagem pela infância. E aí, existe uma outra, que é o aperfeiçoamento, né? Isso daí nós falamos aí para que eles possam estar lá na família. E é dever nosso, dos pais, fazer com que as crianças progridam, que elas cresçam, que elas e cabe a nós reprimir as más tendências, reformular caráter. É um dever que Deus confiou a nós. Se nós não fazemos a nossa parte, nós vamos ter que arcar com a responsabilidade depois.
Muitas vezes a gente começa a arcar ainda nesta vida, vendo um filho nosso passando por dificuldade, tendo uma má tendência que a gente não ensinou e também que a gente também não reprimiu. Então, a infância, ela não é somente útil, necessária, indispensável, mas ela ainda é, como disse lá na resposta, uma lei natural, uma lei de Deus que rege o universo. Então, se a gente perguntar para os espíritos se a infância existe em todos os mundos, a resposta qual você acha que seria? Sim, porque o espírito precisa da adaptação. Onde quer que seja que ele vá passar pela matéria, ele precisa se adaptar. Então, é uma forma de se adaptar também à matéria. Correto? Mas vamos lá. Então, para que a gente ajude a reformar esse caráter, tirar as más tendências dos nossos filhos, a gente tem essa missão. Eu diria assim que lá na minha época de infância, era através da força. Eu ainda passei esse pedaço, ainda que era através da força que os pais tentavam moldar o nosso comportamento, né? Tentavam inibir as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Era através dos castigos físicos. Mas hoje isso não dá mais, né? Passou essa época. Porque, na verdade, hoje a gente tem que ter superioridade moral. A autoridade moral sobre os nossos filhos é o que vai contar. Não adianta mais força. Isso só vai causar mais problemas ainda. Então, é moral, a coisa moral. Então, a gente tem que ir desde cedo. Não pode deixar para querer educar o filho depois que ele tiver já com a consciência formada. Tem que ser desde lá do berço, eu costumo dizer assim, desde da concepção, já ir conversando com esse espírito. Porque se é a missão nossa educá-los, vamos fazer essa missão de forma coerente, né? Tanto é que lá na questão 582, eles colocam lá que ser mãe ou pai, né, é a missão e ao mesmo tempo grande dever e responsabilidade para com o futuro dos nossos filhos. Se nós não fizermos, depois nós podemos reclamar. Nós vemos aí, coloquei a foto dessa criança gritando, o pai colocando a mão nos ouvidos, ali os nossos 3 anjinhos, e ali já um outro ali, um trio, onde você vê, parece que um jovem está querendo se impor ao outro, já demonstrando umas más tendências. Não adianta agora, nessa fase que está esse jovem, o pai tentar ter superioridade moral sobre ele. Já perdeu. Né? Então tem que começar ali, quando eles eram jovens, bem jovens, como esses da figura do meio, né? Essas 3 crianças. Então, para isso que serve a infância, gente. Né? Kardec pergunta assim: podem 2 seres. Opa, nós entramos aqui nas simpatias, até isso que se fala, simpatias e antipatias terrenas. Podem 2 seres que se conheceram e se estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Será que a gente pode encontrar alguém com quem nós convivemos, numa outra encarnação, a gente encontrar nessa e a gente reconhecer essa pessoa? Vocês devem falar assim, mas às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, eu conheço essa pessoa de algum lugar. A gente acha que conhece. E tem aquelas que a gente acha, nossa, parece um irmão, ou parece que alguém que eu amo muito. Não é verdade? Mas será que a gente consegue se reconhecer? Os espíritos disseram o seguinte, reconhecer-se não. A gente não consegue se reconhecer, porque tem o esquecimento do passado. Né? Olha lá, nós vamos falar sobre isso também. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E, frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, 2 seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas
que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Eu conheço um monte de gente que está atrás da sua cara metade, da sua alma gêmea, né? Nada disso a gente fala que não existe alma gêmea, porque a alma ela é plena, né? Mas assim, daquela que ali talvez a gente tenha feito um pacto no mundo espiritual de se encontrar aqui no mundo físico, e a gente às vezes fica a vida inteira nessa procura e acaba não encontrando, graças ao esquecimento. Às vezes está do nosso lado e a gente nem percebe. Né? Aí Kardec falou assim, pô, mas não seria agradável que elas se reconhecessem? Não seria mais fácil, né? A gente reconhecer? Aí eles falam assim, nem sempre, porque a recordação das vidas passadas teria inconvenientes maiores do que a gente imagina. Depois que eles desencarnarem, eles se irão reconhecer, saberão o tempo que passaram juntos, e se aqui nesta encarnação tiveram próximos, mas não tiveram juntos, vão também falar assim, poxa, perdemos uma encarnação, mas vamos fazer outras, né? Vamos marcar outras. E vai chegar um momento que vão ali estar unidas. Porque esses encontros costumam se dar, como diz aí, os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas que comumente se atribuem ao acaso, não será o efeito de uma certa relação de simpatia? Aí eles vão dizer, entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então aquela coisa, né? Aquela atração que a gente sente por determinada pessoa, você fala assim, não sei de onde vem essa atração, e às vezes é uma coisa que nós marcamos lá no mundo espiritual, essa ligação. E nem sempre essa ligação é com a pessoa que a gente conviveu em outras encarnações. Pode ser, estamos ali no mundo espiritual, aí conhecemos um espírito, e marcamos de nos encontrarmos aqui na Terra para fazer qualquer tipo de missão e vamos aqui ficar um procurando o outro até encontrar. Olha que interessante, né? Então não precisa ter convivido fisicamente, pode ter naquela convivência espiritual apenas. Mas da mesma forma como existem as simpatias, também temos as antipatias. Né? E aí Kardec pergunta, e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas? De onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Eles não sabem por quê. Né? Tem muito disso. Eu não sei por quê, mas meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Né? Ah, meu signo não combina com o dela. A gente vê muitas pessoas falando isso. Né? Mas a verdade é essa antipatia que existe e ela pode ser por N motivos. Eles não se reconhecem, nem se falam, não precisa nem se falar. Não vai, é repulsa. Aí, pô, mas cara fala assim, mas a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Aí eu pergunto para os senhores assim, quem dos senhores, né, quem de nós não tem antipatia por alguém? E aí? Todos nós temos natureza má? Pois estamos caminhando para a natureza do bem. Então, essa pergunta aí fica fácil de responder, né? Aí ele diz o seguinte, de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidades no modo de pensar. A proporção irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, nós temos formas diferentes de pensar. Então a gente vai ali ser antipático um com o outro. Mas isso não quer dizer que a gente seja mal. Né? Que exista maldade nisso. É só, não
pensamento dele não é o mesmo, não é como o meu, então é melhor ficar lá para a gente não ter desavenças. Cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, né? Assim que a gente fala hoje. Mas vamos em frente. Aí Kardec foi lá e perguntou, mas a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Pô, Kardec pegou pesado aí, né? Porque qualquer resposta que eles colocassem aí ficaria estranho, né? Se dissesse, digamos, que era que tem pior espírito, ou seja, aquele que está menos evoluído, a gente estaria falando que o problema é dele. O problema são os que estão ainda menos adiantados. Se fosse o melhor, pô, então o melhor começa a antipatia pelo melhor, então é uma coisa errada, né? Então, como será que eles responderam? Vamos ver? Numa e noutra, indiferentemente. Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Olha que resposta, hein? É nos dois indiferentemente. Mas o que vai distinguir são as causas e os efeitos nas duas pessoas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe se vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja, e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Já no bom espírito, o bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá, porque dispares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Fica lá, eu fico aqui. Uma boa. E muitas vezes a gente tem que conviver com pessoas assim, dentro da nossa família, no nosso trabalho, que a gente se faz uma avaliação, estamos num patamar um pouquinho superior daquela pessoa. E aquela pessoa é uma pessoa, muitas vezes, intratável, e a gente tem que conviver com ela. Mas ela lá no canto dela, a gente no nosso canto. Se a gente tem uma relação de superioridade ou de inferioridade com as pessoas a nível profissional, temos que respeitar. Mas temos que aprender a trabalhar com isso. Porque, com o tempo, essa antipatia tem que sumir. E muitas vezes, para que essa antipatia suma, esse espírito um dia vai ter que estar na nossa família, para a gente aprender a amar. Imagina se isso, se não existisse o próximo tema que nós vamos falar hoje, que é o esquecimento do passado. Essas pessoas, como é que a gente ia conviver com pessoas assim dentro da nossa família? Seria praticamente impossível, né? Sem o esquecimento do passado. Não é verdade? Kardec pergunta assim, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? O que será que a gente perde? Apaga tudo. Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Então, mais uma vez, está aí a sabedoria divina. Fazer com que a gente esqueça todo o nosso passado, o passado de outras vidas, faz com que a gente seja mais nós mesmos nessa encarnação. Que a gente tenha mais poder de decidir, de seguir o que nós pensamos, do que ficar olhando lá e falar assim, mas que eu fui lá. Muitas pessoas querem fazer regressão de vidas passadas, para saber o que foram,
outras para saber o motivo de determinado trauma. Olha, eu diria assim, é possível? É possível fazer essa regressão. Se é por um trauma, se é para saber o que você foi, não precisa fazer. Nós vamos ver aqui para frente, já já, como fazer para a gente ter uma noção do que nós éramos em encarnações passadas. Se for para tratar de um trauma, tem que analisar. O profissional que vai fazer, ele será capaz de dar conta de tudo aquilo que você irá descobrir em vidas passadas? Pense nisso antes de fazer, né? Converse bem com o profissional. Leon Denis, ele diz que existem causas fisiológicas e causas morais para o esquecimento do passado. A primeira está no próprio processo reencarnatório. Em um corpo novo, o cérebro novo encontra o espírito impossibilidade de lembrar e exprimir as recordações do passado. Todavia, as experiências vividas são arquivadas nele, através do perispírito, no inconsciente pré-anímico e anímico. É da forma como ele coloca. Então ali, o cérebro de uma criança, né, está impossibilitado ali de ter recordações porque está ali informação. E mesmo depois que ele se forma, quando ele começa a ter condições de já formular os pensamentos, ter lembranças, aquilo tudo já vai estar arquivado, né, através do perispírito, lá no inconsciente. Então, muitas vezes a gente tem acesso, pequenos acessos desse inconsciente, e a gente começa a, digamos assim, lembrar de algumas coisas que dá a nós assim uma vantagem de aprendizado ou de uma forma de ir mais à frente, tentar passar à frente do que o corpo está. Aqueles espíritos que crianças que a gente fala assim, essa criança não parece ter a idade que tem, pelo tudo que faz, tudo que sabe. É um espírito antigo. Algumas lembranças que ele foi lá captar. Aí a gente tem que fazer um trabalho maior com essas crianças para que esse avanço psicológico não atrapalhe o desenvolvimento material dele, né, do corpo físico, o desenvolvimento físico, todo um trabalho. Então, se a gente deixar as coisas na lei de Deus, tudo vai mais fácil. Mas vamos em frente. Se não houvesse esquecido, o esquecimento, sua evolução seria talvez impossível, porque o preconceito de classe social, de raça, de ideias, toda a sua herança mental seria entrave para o espírito se transformar. As transformações pelas quais deve passar. Desde o berço, as ideias pré-concebidas impediriam uma renovação. Em certos casos, o homem poderia sentir-se humilhado, em outros, orgulhoso de sua personalidade anterior. E por isso, teria dificuldade no exercício do livre-arbítrio, o que traria perturbação aos relacionamentos com os outros, né? Então, é bom o esquecimento do passado. Mas se a gente quiser saber o que nós somos em vida passada, vamos analisar as nossas tendências e inclinações dessa encarnação. Pense aí você, faça a introspecção. Quais são os seus medos? Quais são os seus desejos mais ocultos? Pensaram? E agora dá para você imaginar o que você era em vidas passadas. Porque hoje nós já estamos melhores. A gente analisa assim, nós vamos saber o que nós somos. Os nossos medos vão dizer o que pode ter acontecido comigo em vidas passadas. Os nossos desejos mais ocultos, o que eu era, o que eu fui em vidas passadas. Dá para a gente analisar nesse sentido. E esse esquecimento do passado faz parte de todos nós que vivemos em mundos ainda de
provas e expiações, mundos inferiores, né? Porque se nós pensarmos no mundo mais elevado, não tem necessidade de esquecimento do passado. Mundos felizes, por exemplo. Tivemos mundos felizes, se a gente lembrar do passado, vamos lembrar do passado bom, que não vai atrapalhar. Mesmo que a gente vá mais além, buscar a época em que estava no mundo primitivo ou no mundo de provas e expiações, a gente já vai estar num patamar que isso não vai mais trazer nenhum sofrimento. Não vai mudar mais em nada o nosso pensamento, a nossa forma de ser. Teremos paz de espírito. Né? Nós seremos mais atormentados por essas lembranças do passado. Mas, no momento, isso ainda não é possível. Aí na 393, que é outra também que dá bastante coisa para a gente falar, Kardec faz várias perguntas numa só. Começa lá. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra, de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordassem do que tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Viu só? Kardec era fogo para fazer pergunta, mas os espíritos responderam de forma exuberante. Muito bela essa resposta dos espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir bem do mal. Onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado, onde estaria o mérito se ele lembrasse do passado? Quando o espírito volta à vida anterior, quando ele desencarna, volta à vida do espírito, né, ele fica mais fácil para ele entender. A visão dele se estende por toda a sua vida pretérita, ele vê as faltas que cometeu e que deram causa ao que ele veio a sofrer. E eles dizem o seguinte, que a gente não tem, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fizemos em vidas anteriores. Mas temos de tudo isso a intuição. E aí, como nós falamos, que aquelas nossas tendências instintivas é uma reminiscência ao nosso passado. A nossa consciência é o desejo que experimentamos de não incidir a faltas cometidas. Nos concita a resistência àqueles pendores, né? Que a gente pensa assim, às vezes você tem uma vontade muito grande, mas fala, não, isso não pode, porque é contrário àquilo que eu penso hoje. Mas eu tenho essa vontade, mas eu tenho que me tolher disso. Isso é a forma do espírito evoluir. Né? E o esquecimento do passado, é uma graça, né, que Deus nos concede. Porque imagina assim, quando aquelas pessoas que vamos fazer uma comparação tosca, aquelas pessoas que cometem crimes, que são presas hoje, cumprem longas penas nos presídios, né, que deveriam ser presídios para educar. Hoje a gente não está assim, mas isso é o que deveria. Vamos pensar no que deveria. E ele fica ali longas datas ali preso, pagando por aquele crime que ele cometeu, pagando para a sociedade. E quando ele sai dali, quando ele cumpre a sua pena, o que ele quer? Ele quer ver aquilo apagado da ficha dele. Ele cumpriu já. Apaga da ficha dele. Não vai apagar da mente, ele vai sempre lembrar. Então apagou da ficha. Mas, se ele volta para o mesmo local onde ele cometeu aquele ato, e as pessoas ainda lembram do fato, ele vai ser bem quisto. Então, quando a gente fala de lembrança do passado, não sou só eu que vou lembrar o que eu fiz. Todos que me conheceram também irão lembrar.
E aí não parece ser bom, não é verdade? Melhor deixar lá no esquecimento mesmo. Ah, deixa lá. Se a gente não se recorda do que a gente fez, aí eles colocam lá, se ele não se recorda, então cada encarnação para ele é sempre a primeira encarnação. É como se ele estivesse começando toda vez. Sim, né? Mas o conhecimento que nós vamos acumulando em cada existência, né, na carne, vai trazendo experiência. Vai chegando um momento que isso acaba se manifestando como um talento, e a gente vê, como posso dizer assim, crianças muito jovens, já com fazendo dança, tocando instrumentos, e com inteligência fora de série, que superam até os professores. E aí fala assim, poxa, mas como é que pode? E outras que, ao contrário, têm problemas, têm dificuldade. São bagagens diferentes que está ali. E vai se manifestar de forma gradual para cada um. Quando isso começa a acontecer, é aquela coisa que a gente só tem que tomar cuidado para que isso não vá além do organismo da criança. A nossa relação com a família, né, nós falamos que se a gente lembrar de tudo, não tiver o esquecimento do passado, a gente vai olhar para aquele filho e falar assim, poxa, mas esse filho aqui, numa encarnação passada, era meu pai. E me castigava demais. Como é que nós vamos tratá-lo? Arruinaria qualquer família nisso. Então, vamos ficar com o esquecimento do passado, gente. Não temos problema com isso. Não é verdade? E aí, vamos falar dos sexos nos espíritos. Kardec faz 3 perguntas sobre sexo aos espíritos. Na pergunta 200, ele diz o seguinte: tem sexo os espíritos? E esse tem sexo os espíritos, quando eles dão a resposta, eles dão uma resposta assim abrangente também, que eu já vi alguns grupos comentando essa resposta de várias maneiras, né, com várias formas de encarar. Uns pelo sexo do gênero, outros pelo sexo de relação, porque olha a resposta dos espíritos. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, quando a gente pega a primeira parte da resposta, está falando do gênero, né? Olha, não existe, depende da organização, ali, sem problema nenhum. Não é como a gente entende aqui. Mas que lá, a concordância lá, entre eles é amor e simpatia. Aí muitos grupos fazem outras formas, ver essa resposta de outras formas. Nós não vamos entrar aqui nesse detalhe, né? Mas a gente tem que entender assim, para nós, os espíritos não têm sexo. Que se nós não entendemos, como nós entendemos, então não tem sexo dos espíritos. Aí Kardec pergunta, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher? E vice-versa? É evidente, né? Porque afinal de contas, o espírito não tem sexo, então ele pode. De certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. O espírito precisa progredir. Né? Tem que progredir em todas as áreas do conhecimento. Então, muitas vezes eles são chamados a encarnar nos diversos gêneros para que possa ganhar experiência, para que possam progredir, porque a gente só progride com experiência. Então, hoje, eu digo assim, que
sem machismo, sem feminismo, mas se a gente olhar 40 anos atrás, o número de mulheres trabalhando em setores que eram tidos para homens era muito pequeno. Eram aquelas mulheres de fibra que estavam abrindo caminho. Hoje, a mulher está em todas as áreas. Por outro lado, há 40 anos atrás, eram poucos os homens que cuidavam de casa. Hoje, o que a gente mais vê são homens cuidando de casa, são homens que são excelentes cozinheiros, né? Coisas que eram profissões femininas. E hoje os homens também estão dominando. Então é essa mistura de eu encarno como homem, eu encarno como mulher, vou tendo experiência nos dois extremos para que eu possa ser um espírito completo. Porque quando nós chegarmos em espíritos puros, nós temos que estar completos, gente. Temos que conhecer de tudo. Não é verdade? Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Olha, vocês têm que imaginar assim. Que Kardec, quando ele fez essa questão, essas perguntas, foi lá no fim do século XIX, né? Era muito, coisa ainda, era muito machista. Isso mudou lá para cá. Se ele fosse fazer essas perguntas hoje, eu acho que ele faria diferente. Mas as respostas dos espíritos, elas são atemporais. Serve para todas as épocas. Porque eles falaram o que realmente era. Eles disseram o seguinte: isso pouco não importa. O que guia na escolha são as provas por que há de passar. Então, para o espírito não importa, ele está lá no mundo espiritual, vai encarnar, como homem ou como mulher. Qual o tipo de prova que eu preciso passar? Eu preciso passar por tipo de prova XY. Esse tipo de prova é mais fácil passar como mulher. É mais fácil passar como homem. Ele vai fazer a escolha dele. Se vai ter preconceito da sociedade, machismo, pouco importa para o espírito nesse momento. Ele vai fazer a escolha dele. Precisa evoluir. Se nós ficarmos achando que, não, o espírito que encarnou um homem vai reencarnar como homem, várias reencarnações. Estaríamos errados. Não dá para a gente dizer isso. Podemos, cada encarnação está num corpo masculino, num corpo feminino. Corpo masculino, corpo feminino. Podemos estar fazendo isso. Ou podemos estar num corpo masculino até que a gente consiga entender aquela necessidade que precisamos. Né? Vamos evoluir ali. Evoluir, opa, agora vamos para um corpo feminino. Ficamos até também aprender. Tudo pode. Certo, pessoal? Olha, o tempo urge, então a gente precisa seguir em frente. Vamos para a parte B, para não ficar muito longa essa aula. Né? Então vamos lá. Parte B. Se alguém te ferir na face direita. Aprendeste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não vos repelais aquele que vos queira tomar emprestado. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos de 38 a 42. Essa é uma passagem que
a gente não conhece ela toda. É muito difícil a gente lembrar dela toda. A maioria das pessoas lembra dessa parte, né? A parte mais conhecida, que é dar a outra face. Se alguém bater na face direita dele, também a outra. Jesus disse. Mas o que ele quis dizer com isso? Será que ele falou, olha, se alguém te bater no lado direito, você dá outro também, deixa o cara bater, bate de novo, vai batendo? Será que foi isso que ele quis dizer? Vamos ver. A gente começa pensando assim, que revidar uma agressão, ofensa, é algo que pode virar um círculo vicioso. Pode, inclusive, ir além da atual encarnação. Porque se cria aquele ódio, o ódio acaba passando para outras vidas. Então, isso vai virando uma bola de neve. Então, acredito que quando Jesus disse dar a outra face, ele me agrediu. Eu não tenho que agredi-lo. A outra face na agressão, o que é? É o perdão. Perdoa. Suportar é muito mais difícil do que partir para a vingança. Mas nada estaremos somando na nossa evolução. Se a gente praticar vingança, não está somando nada. Suportar, sim. Aí sim, nós estamos evoluindo, estamos suportando. Né? Mas não podemos confundir a postura de dar outra face com a falta de proteção, né? Devemos estar atentos e nos defender contra o mal, mas sem adotar atitudes de revide. Precisamos interromper a corrente do mal e adotar uma postura de paciência diante das injustiças. Tem uma história de Francisco de Assis que ele estava passando num povoado e o pessoal reclamou que tinha determinada parte do caminho tinha uma cobra que atacava as pessoas que ele passava. E como ele conversava com os animais, pediram que ele conversasse com aquela cobra. Todo mundo tinha medo da cobra. Então ele foi lá, conversou com a cobra, uma cobra, né? Não ataque as pessoas. E convenceu que a cobra não atacasse mais as pessoas. Ela falou, tá bom, não vou mais atacar. E ele seguiu o caminho. E no retorno dele, ele passou pelo mesmo caminho, passou pelo vilarejo, perguntou da cobra, falou, não, nunca mais atacou ninguém. E ele ficou feliz, né, com tudo aquilo. E quando ele passou pelo caminho onde a cobra ficava, estava lá a cobra, mas toda machucada. Ele falou, mas o que aconteceu, irmã cobra? Você está machucada? Ela falou, não, é que as pessoas passam por aqui, uns vêm, me chutam, outros tacam pedra, paus. Ah, mas e você, o que você faz? Não, não faço nada, eu prometi que não iria atacar mais ninguém. Aí ele fala, não, irmã cobra, eu pedi que você não atacasse mais ninguém. Atacar não é bom, mas defender-se é preciso. Entenderam? Defender-se. A defesa é sem revide. É a gente adotar uma forma de se proteger de atitudes de irmãos menos favorecidos, né, que estão ainda no processo evolutivo menor que o nosso. Então, a gente não pode chegar a esse mesmo ponto. Porque, afinal, é preferível a gente ser ofendido do que a gente injustiçado, do que a gente praticar ofensas e injustiça. Temos que suportar pacientemente uma injustiça, é uma virtude e traz mais glória do que revidar ou praticar alguma injustiça. Chico dizia, né, que é preferível ser injustiçado do que ser injusto com alguém. Então, amar o nosso inimigo, como Jesus ensinou, é a forma para encerrarmos a corrente do mal, né, do ódio, e cultivarmos a paz e a fraternidade entre todos nós. Meus queridos amigos, espero que tenha passado um pouquinho de conhecimento aos senhores, que vocês tenham ficado curiosos em ler toda a parte do Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas, que nem todas, nós não falamos sobre todas, nem respostas inteiras aqui. Então procurem no Livro dos Espíritos, leiam
Tentem entender, ficou com dúvida? Coloque lá no Google Sala de Aula, não tem problema. Se nós não soubermos responder, vamos procurar quem possa responder, mas daremos a resposta a todos que ali colocarem, ok? Aí fica no final a nossa bibliografia, os livros que foram utilizados, e é lógico que também tem as perguntas, né? 2 perguntas para que vocês respondam. São perguntas simples, gente, né? Uma de verdadeiro ou falso e a outra é essa parte que nós falamos aqui, de que forma a atitude de dar outra face pode beneficiar na nossa vida futura. Ok? E assim, damos por encerrada a aula de hoje. Fiquem todos em paz e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz a todos.